Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu moro na Serra Gaúcha e queria compartilhar com vocês uma das histórias meio aterrorizantes que aconteceram em minha vida. Espero que gostem. Comecei a escutar suas histórias no Spotify e estou adorando. Caso gostarem da história e quiserem contar no seu canal, fique à vontade e ficarei muito feliz. Aline havia passado num concurso público de uma cidade vizinha a que morava. Para facilitar a nova vida profissional, a moça resolveu alugar uma casa naquela região. O que Aline não sabia é que a casa que alugou tinha um passado muito esquisito e de histórias horripilantes. Aline não sabia que, ao ir morar na nova casa, ela não teria mais uma boa noite de sono. Esse é o caso da Casa Mal Assombrada. A história foi vivida e contada por Aline Martini. E se você também tem um relato, tem uma história que quer compartilhar conosco, na descrição desse conteúdo tem as formas para que você possa entrar em contato conosco e, consequentemente, também estar enviando a sua história. Lembrando que esse conteúdo não mais vai completo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer ter acesso a esse conteúdo completo, vem para o nosso Spotify ou para o nosso Orelo. Dito isso, eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles. E vamos juntos contar mais uma história horripilante para você, aqui no meu, no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem conosco. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. Passei um concurso na cidade vizinha, a que morava. Então decidi me mudar para ficar mais próximo do meu novo emprego. Procurando um lugar para morar, encontrei uma casa que de cara me chamou a atenção, mesmo sem entender o porquê. A casa era bem grande, mas meio antiga, com algumas pinturas estranhas nas paredes, tipo símbolos. E também tinha um galpãozinho, bem pequeno na rua. Mas eu não teria acesso a ele. O mesmo ficaria trancado. O galpão tinha umas correntes penduradas nas janelas, meio estranho. Eu não gostava dele. Mas como estava com um valor bom e era bem próximo do meu trabalho, nem pensei duas vezes e decidi alugar. Morei algum tempo na casa, às vezes ouvindo alguns barulhos, mas a casa antiga é assim mesmo. Após um pouco mais de um mês, morando na casa, ganhei um gatinho de uma vizinha. Ele era bem querido e carinhoso no começo, mas com o passar dos dias, o gato começou a estranhar a casa. Ele ficava olhando para as paredes e avançando o tempo todo. Mas a princípio, achei que fosse algo que logo ele iria se acostumar. Porém, quanto mais um mês passou, comecei a ouvir barulhos estranhos que costumavam acontecer com frequência, normalmente à noite. As portas da casa ficavam batendo, mesmo sem as janelas estarem abertas para que o vento pudesse mexer. Comecei a me sentir um pouco assustada. Depois de 2 meses morando na casa, já estava me acostumando com aqueles barulhos. Para falar a verdade, nem me assustava mais. Mas até que, em uma noite, ouvi um barulho bem alto na rua. Então, mesmo com medo, fui até a porta ver se conseguia espiar, sem ter que sair para a rua. Vi que o barulho vinha do galpãozinho.
Me dava a impressão que havia alguém preso lá dentro tentando sair. Eram os sons de batidas nas portas, fazendo com que as correntes acabavam por sacudir e davam um barulho ainda mais assustador vindo de lá de dentro. Imediatamente corri para o meu quarto, com medo que saísse algo de lá de dentro. Estava tentando me acalmar, já que morava sozinha, e o meu gato me trazia mais medo do que apoio. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos e vinha da rua, mas não me atrevi em ir ver de novo o que poderia ser. Yara, você teria ido ver já na primeira vez? Não. O que me chama a atenção é essa corrente, né? Esquisito essas correntes. Eles usavam ali pra quê? Pra que essa corrente lá no galpãozinho, né? Porque se fosse na época da escravatura, até daria pra entender que aqueles casarões antigos tinham lugares que eles prendiam os escravos. Uhum. Mas não parece ser de um período, né, colonial. Deve ser de uma época um pouco mais recente, né? Vamos dizer assim. Vai que a corrente era pra segurar alguma coisa ali dentro do galpãozinho. Deus me livre. Que isso? Que medo. Ou até usado pra alguém fazer tortura. Sei lá. Fazer alguma coisa. Vai saber, né? É. O tempo foi se passando. Eu já estava louca para me mudar daquela casa. Os últimos meses estavam sendo horríveis, mas precisava esperar vencer o contrato de aluguel da casa para não pagar uma multa, pois não tinha dinheiro e faltavam apenas 2 meses para o contrato vencer. E dali em diante, as coisas só pioraram. Além dos barulhos frequentes que a casa fazia, e para ajudar, começou a apresentar vários problemas, como goteiras, queda de energia, mas precisava passar pelo menos mais 1 mês ali. Enfim, faltavam agora apenas 15 dias para poder me mudar. Mas aquele dia foi diferente. Começou uma chuva muito forte e a casa tinha goteiras. A luz começou a piscar e meu gato ficava cada vez mais agitado. E eu não estava nada feliz com aquela situação, contando os dias para a mudança. Por volta das 22h30, a luz acabou. E eu tentava dormir, mas o gato ficava brigando sozinho. Ele nunca gostou da casa, mas o problema era em específico com um quarto. Ele sempre estranhou aquele cômodo da casa, tanto que eu acabava por deixar a porta fechada. Olha, se um bicho estranha alguma coisa na sua casa, você pode ficar de olho em pé que ele tem coisa, sabia? Os animais, eles têm essa percepção que a gente não tem. Eles escutam barulho que a gente não ouve, né? Veem coisas que a gente não vê. Até tem questões, até quando tem acontece algo sério, uma catástrofe, por exemplo, os animais, eles percebem bem antes da gente. Verdade. Esquisito. Naquela mesma noite, por volta das 2 da madrugada, acordei com um barulho estranho de água e ainda estava sem luz. Levantei e fui ver do que se tratava aquele barulho. No entanto, o gato estava sentado em frente à porta daquele quarto e dava para ouvir um barulho de água lá de dentro. Eu queria entrar lá para ver o que estava acontecendo, mas estava com medo, porque nunca havia visto o gato daquele jeito. Ele estava sem se mover, com um olhar fixo para a porta do quarto. O que esse gato estava vendo, hein? Essa água é o quê? A água transbordou e inundou o quarto. Ela não descreveu esse barulho de água, né? Resolvi espiar por debaixo da porta. É agora que vem a parte mais impressionante da história, eu acho. Resolvi espiar por baixo da porta, então eu vi pés lá dentro, como se houvesse alguém caminhando. Só uma pergunta, Yara. Você tomaria essa atitude também de espiar debaixo da porta? Não, de jeito nenhum. A Aline foi corajosa, não foi? Ela é muito corajosa, desde o primeiro momento. Eu admiro a coragem dela. Eu também.
Resolvi espiar por baixo da porta, então eu vi pés lá dentro, como se houvesse alguém caminhando no chão molhado. Com o coração na boca, imediatamente abri a porta e vi um vulto correndo em direção da parede, sumindo como se fosse um impasse de mágica. Agarrei o gato no colo e corri, desesperada, para o meu quarto. Lá me tranquei e passei mais uma noite em claro. Para mim, aquele dia foi o fim. Não aguentava mais. No outro dia estava exausta por mais uma noite em claro. Quando cheguei do trabalho, fui conversar com algumas vizinhas e perguntar se elas sabiam de algo sobre aquela casa e contar tudo o que estava acontecendo por lá. Falei com 2 vizinhas, mas elas não sabiam de nada. Porém, nessa conversa, percebi que uma outra vizinha que morava atrás da minha casa ficou só na janela escutando o que falávamos, com uma expressão de preocupação. Então fui até a casa dela. Foi aí que ela me contou que aquela casa, um tempo atrás, era usada para a prática de magia negra. E os trabalhos eram feitos no galpãozinho da rua. Como faltava pouco tempo para a mudança, não achei outra alternativa. Comecei a dormir com a porta do quarto trancada e com os ouvidos tapados por protetores para que não ouvisse mais barulho, para que eu pudesse dormir. Enfim, chegou o dia da mudança. Nunca mais passei nem perto daquela casa. Mas fiquei sabendo que ninguém mais ficou naquela casa por mais de 6 meses. Yara, quanto tempo você duraria nessa casa? Eu nem alugaria. Eu nem alugaria. Sei lá, não sei. Eu acho que ela foi muito corajosa. Mas eu também acho que o fato de ser praticado só magia negra, num caso nesse cômodo, não justifica todos esses eventos, não. Negócio esquisito. Já na primeira noite dela na casa, ela já teve essas ações paranormais, né? Esses barulhos esquisitos. Essas correntes me chamam muita atenção. Essas correntes é uma coisa que me incomoda muito. Pois é, o galpãozinho lá tinha a corrente segurando a porta, né? Tudo bem, para ficar trancado. Será que tinha chave nessa porta? Ou tava só com cadeado com as correntes, né? Uma coisa que a gente poderia, talvez, numa outra oportunidade. Aline, sim, é verdade. Uhum. Aline, se tá ouvindo aqui seu episódio, comenta aqui embaixo se você lembra, se nesse galpãozinho, além das correntes, se a porta era fechada com chave. Então essa foi a história da Casa Mal Assombrada da Serra Gaúcha. O conteúdo foi enviado pela Aline Martini. Você tem uma história, você tem um relato, tem um caso, um caos que você quer contar aqui conosco, na descrição desse conteúdo tem como você pode entrar em contato conosco e estar enviando o seu testemunho, a sua história, o seu relato, para que nós possamos narrar aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Com a participação especial da minha amiga Yara Salles. Muito obrigada pelo convite, Márcio. A gente se despede e eu espero você para mais um episódio aqui no meu e no seu, no canal, na Trilha do Terror. Yara, obrigado mais uma vez, eu te espero no próximo episódio. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.